Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilly Medeiros, eu sou psicóloga humanista existencial e resolvi abrir aqui esse canal para oferecer a você a oportunidade de dar uma paradinha no meio do dia para refletir sobre tantas coisas que estão acontecendo aí em volta e a gente vai nessa correria diária, né, do dia a dia, passando de uma tarefa para outra, passando de uma responsabilidade para outra, às vezes agindo no mundo sem parar para pensar, sem parar para refletir. Às vezes a gente faz as coisas por hábito, né? Às vezes a gente faz pelo costume, pela cultura, porque disseram para a gente que é assim que tem que fazer, e a gente nunca parou assim muito para refletir sobre certas coisas, sobre essa nossa forma de encarar, né, determinados assuntos e que gera na gente alguns sentimentos, né, e no final algumas atitudes que depois a gente se surpreende. Puxa, mas deu nisso, é? Então, o nosso convite é para que você dê uma paradinha no meio do seu dia. É um vídeo curto, são poucos minutos, mas que você venha pensar conosco e venha talvez encarar as velhas coisas sob um novo olhar, sob uma nova perspectiva, abrindo as possibilidades, né? Tá bom? Vamos conversar? Muito bem. Nosso primeiro tema de hoje, eu queria falar com você um pouquinho sobre o foco. Foco. É. A gente está num momento em que a gente corre bastante, faz uma coisa, faz outra, passa de uma atividade para outra, passa de uma tarefa para outra. E no meio dessa correria toda, de repente, botaram o pé no freio e agora parou tudo. Tá todo mundo em casa. Tá todo mundo, parece que andando em câmera lenta, né? Os prazos se foram, algumas obrigações se foram, não tem mais escola, não tem mais prova, trabalho de casa, né? Alguns estão fazendo trabalho de home office, estão em casa. E aí, de repente, a gente entra nesse isolamento, né? E como curiosos que somos, né, buscando informações logo no início sobre esse coronavírus, todo mundo acessando as mídias sociais, todo mundo buscando informação sobre o que é isso, qual o poder de contágio, né, quantos já foram contaminados, quantas mortes, quantos sobreviveram. A gente começou a se debruçar sobre esse assunto e a buscar informações, e nós nos aproximamos tanto desse assunto que chegou um momento que ele saturou. E aí eu ouço pessoas falando assim, não aguento mais falar de vírus. Não aguento mais ouvir falar disso, né? Não aguento mais ouvir falar de se isso é uma ferramenta de manipulação, se não é, se deve continuar o isolamento, se deve retomar a economia. Eu não aguento mais esses assuntos. E isso se deve em grande parte por causa do excesso, né? Excesso de informação, quer a gente tenha ido buscar, quer não, porque mesmo quando você não vai buscar, isso chega pelos nossos contatos, pelas nossas amizades, os zaps da vida, né? A Facebook, está todo mundo falando nisso e a gente percebe que a gente trancou as portas, se isolou dentro de casa, mas a nossa vida acabou sendo contaminada por esse vírus. Os nossos assuntos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? E a gente parece que está saturado. E aí eu convido você a fazer um exercício, né? Pensa só. Imagina que você pega o seu celular ou a sua câmera fotográfica, aquela profissional, e você é adepto de fotografia. E você então vai para uma praça. Nessa praça você tem árvores, tem plantas, tem pessoas passando, bancos, né? E um riacho, um laguinho. E de repente você está lá com a sua máquina de tirar foto ou o seu celular e você percebe uma flor bem diferente.
E, curioso, você começa a se aproximar dessa flor e começa a dar o zoom. E aí aquela flor que estava lá longe começa a se aproximar do seu campo de visão e começa a assumir todo o campo de visão da sua máquina fotográfica. Então, aquela flor que era simplesmente um ponto no meio daquela paisagem toda, de repente ela está tomando conta de todo o campo de visão da sua lente. E ao mesmo tempo que você aprende sobre ela, observa os detalhes, você também, a sua visão fica saturada com essa imagem. E aí parece que não existe mais nada na praça, só essa flor. E é a mesma coisa que acontece com esse assunto atual agora do coronavírus ou qualquer outro assunto sobre o qual nós nos debrucemos. A gente vive esse misto, né, de sentimentos. Ao mesmo tempo que a gente quer saber e quer se informar, a gente já não aguenta mais. Então veja, isso se deve ao fato da gente ter feito o zoom. A gente se aproximou tanto desse assunto que ele ficou grande, ele tomou toda a nossa vida. E aí parece que só existe isso no mundo, isso gera ansiedade. Parece que a nossa vida foi tomada por isso. E a gente começa a ficar ansioso, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Quando é que a vida vai voltar ao normal? Mas veja, talvez a gente precise fazer um exercício inverso. Ao invés da gente dar o zoom no vírus e deixar ele tomar toda a nossa vida, a gente pode fazer o contrário e ir diminuindo o zoom, para que de repente aquela praça toda, com tudo que ela tem, volte a ocupar o nosso campo de visão. Ou seja, a gente se distancia desse assunto do vírus para que nós possamos ter uma visão geral da nossa vida. E a gente vai ver que na nossa vida não existe só o vírus, né? De repente a gente vai ver que, assim como na praça existe banco, plantas, pessoas, riachos, gente andando de bicicleta, céu, a gente vai ver que na nossa vida também existem outros assuntos. Existe família, tanto aquela que está aqui no confinamento junto com você, quanto aquelas pessoas para quem você nunca mais ligou, porque não dava tempo, né? Aquelas pessoas com as quais você brigou, ou que brigaram com você, isso é família. Aqueles amigos que você nunca mais viu, nunca mais teve notícia dessas pessoas. Então, a gente começa a ver que existem outros assuntos, né? Existe um livro que você nunca mais leu, aquele curso online que você queria fazer e não dava tempo. Existem tantos outros assuntos no nosso raio de visão, né? Aquelas plantas lá da varanda do quintal que estão secas já há um tempão e a gente não tinha tempo de ir lá ver, aquela arrumação no armário para tirar as roupas que não servem mais, que vão ser doadas, né? Os nossos próprios filhos, aqueles assuntos que não dava tempo de conversar, além do superficial, né? Não dava tempo de criar um elo, de estabelecer relacionamento mais sólido, porque a gente estava sempre no entra e sai da correria da vida, fazendo as coisas por hábito. E de repente, na hora que a gente afastou esse zoom, um monte de outros assuntos entraram no nosso campo de visão. E isso diminui a nossa ansiedade. A gente para de focar só no vírus e a gente pode fazer uma coisa super saudável, que é, sabe o quê? Alternar o foco. Em alguns momentos da vida, a gente presta mais atenção na família. Em outros momentos da vida, um pouco mais no estudo. Em outros momentos na vida, o foco está no trabalho. E assim a gente vai alternando esse foco, a cada momento da vida se debruçando mais sobre um determinado assunto e resolvendo algumas questões, e depois a gente se distancia, vê o que mais tem aí na nossa vida que está acontecendo, né? E esse é um movimento super gostoso de fazer, super saudável, e que é o movimento da vida, né?
a vida é isso, movimento. Cada hora a gente está se transformando, se reinventando, né? E encarando aquelas coisas que estão no nosso campo de visão sob uma nova perspectiva, porque a gente mesmo está em transformação, a gente mesmo está mudando, né? Então eu convido você a fazer esse exercício. A boa notícia é que o celular ou a máquina fotográfica são seus. Eles estão na sua mão. É você quem decide no que focar. Ao focar num determinado assunto e ver o quanto isso te deixa comovido, emocionado, ansioso, preocupado, enfim, as emoções serão diversas, mas a boa notícia é que o foco está na sua mão. É você que decide sobre o que se debruçar, durante quanto tempo e se isso te faz bem ou não, né? Essa é a reflexão de hoje. Queria deixar para você pensar, tá certo? E convidar você para as nossas futuras conversas. Aos poucos a gente vai aqui abordando uma série de assuntos que eu espero que tragam para você um novo olhar, uma nova perspectiva sobre tudo isso que está acontecendo aí à nossa volta, tá certo? Eu sou Niuly Maura, psicóloga do INBIS, Instituto Beth Schneider de Psicologia. Psicologia em movimento, a gente está sempre olhando o cenário, vendo a conjuntura e enchendo você de ferramentas para você lidar melhor com essas suas situações e circunstâncias aí do dia a dia. Acesse lá o nosso site, imbis.com.br, veja as inúmeras palestras, os inúmeros cursos que a gente tem para você quando esse isolamento passar aí, os grupos terapêuticos. Vai ser muito bom ter você com a gente, tá bom? Então, se você gostou dessa nossa conversa, se inscreva aí no canal, dê o seu like e eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um abraço.